Bom dia, boa tarde, boa noite. Esta é mais uma edição de Pedro e Cora e este é um programa sobre relacionamentos no digital. Pedro e Cora, como você sabe, toda terça-feira, toda quinta-feira, no YouTube do Meio, na sua plataforma favorita de podcast. Eu sou Pedro Doria, ao meu lado, hoje é literalmente do meu lado, né, Cora? Ao meu lado está minha queridíssima amiga Cora Roney. O que a gente vai aprontar hoje? Temos uma conversa maravilhosa com a nossa amiga Lili. Lili Kessler, minha amiga desde os tempos de faculdade, que vai nos ensinar, ou pelo menos para mim e para a Cora, que sabemos muito pouco disso, sobre apps de relacionamento. Hoje é a parte 1, a conversa só esquenta na direção do final. Vem com a gente. Lili, você está aqui porque outro dia a gente estava conversando e você começou a me contar umas histórias engraçadas de app de relacionamento. E eu, como uma pessoa que como monogâmico serial, que vou saindo de um casamento entrando no outro... Você nunca teve, né? Cara, eu nunca tive. O que aconteceu? Quando eu saí do meu segundo casamento... já tinha Tinder, já tinha essas coisas todas, e eu já entendi que meu destino é estar num app de relacionamento, e tudo bem. Só que eu estava casado há algum tempo, estava casado há 10 anos já, aí me separei e, antes de ir para os apps, deixa eu fazer a lista daquelas mulheres que eu acho interessantes e que eu conheci ao longo da vida, e eu vou ver se eu chamo para um chopp e tudo mais. E comecei lentamente esse processo ainda no modo antigo, sabe? Analógico. Metódico também, né? Achei. Ah, sim, mas... Era como eles faziam, com caderneta, lembra? Eu nunca tive caderneta, não. Não, mas não é uma caderneta. Eu tinha minha agenda, mas era minha a agenda, agenda. pois caderneta de endereços. Não é uma caderneta, Não, mas caderneta de telefones. De repente eu era solteiro. Como é que é ser solteiro depois de... Porque foram 10 anos de casado, que vieram depois de 7 anos de casado, né? Então, é um aprendizado você ser solteiro. E sair para um chopp, aí sair para um segundo chopp com outra, aí saí para um terceiro chopp com uma antiga professora de yoga que era minha amiga. Só que aí a gente foi para um show do Paralamas. Só que aí a gente... E de repente eu não tive tempo, sabe? Não que eu tenha casado imediatamente, porque eu não casei imediatamente dessa vez. Sorte. Eu não sei se é sorte, cara, mas... Obrigada, Cora. Mas o ponto é... Não deu tempo de eu pegar um app de relacionamento e saber como é que é a vida no app de relacionamento. A gente é da mesma geração, você é mais jovem do que eu. Mas a gente é essencialmente dois Olha, ou três. eu estive em sites de relacionamento assim que eles começaram, mas por interesse jornalístico. É engraçado. Na época eu não estava... Eu tinha um excelente namorado e não queria namorar ninguém. Milô Fernandes. Exatamente. Não era mal namorado mesmo, né? Apenas. Mas apareceu uma coisa chamada Match.com nos Estados Unidos, que parecia ser muito interessante. E eu editava um caderno de informática, evidentemente. Então eu abri não sei quantas personalidades diferentes para ver como é que aquilo funcionava. E? Assim, não apareceu ninguém que eu sequer remotamente... Você nunca nem conversou, nem por e-mail? Naquela época conversava por e-mail, né? Conversei por e-mail com algumas pessoas e tal, mas é engraçado, né? Nenhuma daquelas conversas deu em nada, nada que me empolgasse particularmente. Também eu não estava disponível. Raro, né? Mas eu entrei para ver como é que era. Isso era muito cedo, quer dizer, Match.com tinha muito poucas pessoas, era uma coisa que, se você juntasse todo mundo num salão, era capaz de ser mais fácil.
Mas a minha experiência terminou aí, porque depois... Bem, você teve mais experiência do que eu, porque eu jamais fiz uma matéria sobre isso. Eu jamais escrevi sobre isso. Então... Na época eu fiz com o MET, mais uns 2 ou 3 que existiam, que vieram logo em seguida, acho que era um para pessoas de religião judaica, o outro... Eu nem me lembro mais quais eram os outros. Tinha um monte naquela época do site, né? Eram setorezinhos, né? Expats, o outro, né? Gente que não... E só tinha em inglês, evidentemente. Claro. Não tinha em português. Eu ouço 2 histórias conflitantes a respeito de app de relacionamento. Eu acho que essa é uma boa pergunta inicial. Por um lado, amigas minhas se viram e falam, cara, é impossível encontrar um homem heterossexual interessante. Tipo, é impossível. Por outro, eu ouço de amigos o seguinte, esse troço é um mundo que está na mão das mulheres. São as mulheres que escolhem, elas que ditam as regras e tipo, você dá sorte quando uma mulher dá match. Eu acho que as 2 histórias são perfeitamente possíveis de coexistir como verdades na mesma realidade. Não, são até compatíveis, na verdade, as 2 histórias. Eu acho que sim, eu acho que sim. Como é que é essa vida? Cara, é muito difícil encontrar um homem hétero interessante. Toda vez que eu entro num aplicativo, eu estava pensando nisso outro dia, toda vez que eu entro num aplicativo de pegação e eu só passo para a esquerda, eu sou aquela pessoa insuportável. Às vezes eu me pergunto se eu sou insuportável. Então, peraí, o que é passar para a esquerda? Na didática do app de pegação, é o contrário da minha vida. Perdão, gente. Rola uma rinite aqui, uma tosse, vamos lá. É o contrário da minha vida. Para a esquerda é a pessoa que você não quer. E para a direita é a pessoa que você quer. Quando você gosta de alguém. Não, imagina, depois de 5 minutos já tá assim, ó, pá. Às vezes eu tô tão já no pá, porque é tão difícil, é tão puxado, que eu acabo jogando pro lado de alguém que eu não queria, sabe? De já estar no automático. Falo, ufa, agora é hora de desacelerar. Eu só descobri que esse mundo era das mulheres esses dias pesquisando, porque quando você falou, eu falei brincando pro Pedro, né? Ele falou assim, mas qual é o melhor app? Eu falei, pô, defina melhor, Pedro. E aí a gente começou a conversar, eu falei, nossa, eu podia passar um programa inteiro falando sobre isso. Ele falou, então vamos fazer um Pedro e Cora. Eu falei, socorro. Show. Assim, eu acho que é cada vez mais difícil encontrar, sim, pessoas interessantes. Mas eu acho que eu vejo pouquíssimos casos onde isso é possível. Por exemplo, produtora executiva do meio é casada com o meu primo e eles se conheceram no Tinder. Você sabia disso, Cora? Não sabia, não. Maria Paula conheceu o Fred no Tinder. Não sabia disso, olha. Eu fui colher uns depoimentos e fazer umas pesquisas, né? Como você me chamou para vir pro programa. E eu sempre fui CDF, eu falei, cara, dados. Bom, descobri que nesses aplicativos, a grosso modo, em geral, 70% são homens e 30% são mulheres. Eu não fazia ideia. Eu não tinha ideia. Eu achava que se você me perguntasse, eu ia dizer 50%. Eu ia achar que tinha mais mulher que homem, porque na população em geral, demograficamente, a gente já tem mais mulher que homem. 40, né? Qualquer coisa. 70-30. Então isso foi uma coisa que já me deixou um pouco impressionada, eu não sabia. E eu acho, sim, que é complicado, mas... Não sei, tantas coisas que me vêm à cabeça, eu não sei nem por que história de começar. Eu acho que as pessoas... Eu vi muitos programas sobre aplicativos, eu pesquisei muitos dados sobre aplicativos, né, a quantidade de match. Mulheres são muito mais seletivas do que homens. Uhum. Os homens jogam para a direita 5 vezes mais do que as mulheres. Eu achei algumas pesquisas, tem alguns sites que coletam data e tal, e você pode ir lá e colocar a sua data de qualquer um desses aplicativos. Você pode pedir para esses aplicativos as suas informações, só que eles demoram um pouco para dar. Quando eu vi, não ia dar para eu fazer isso, mas achei um youtuber que tinha feito, né, e tinha feito uma pesquisa e fiquei ali anotando dados. Mas eu acho que uma coisa que eu não vi ninguém falando em todos esses programas
é que, assim, o aplicativo ele é só um reflexo do mundo real, assim como a internet é só um reflexo do mundo real, numa proporção muito maior, né? A gente esquece de falar da masculinidade tóxica, que dentro do aplicativo eu acho que fica 10 vezes pior, sabe? Porque ali, você em uma fração de segundo, às vezes não é nem um segundo, tem que decidir por uma foto. A maioria das pessoas eu já vi que não rola nem pra baixo para ver outras fotos, descrição, nada disso. Se você acha uma pessoa hot or not, né? Se você quer ou não. Inclusive o Facebook, você que adora uma história do Vale do Silício, começou assim. Sim. Era o hot or not. E era só para mulheres no primeiro momento. Eu até fui confirmar essa informação porque eu lembrava disso. E já começa com um roubo de imagem, né? Porque ele também não podia usar aquelas imagens. E no início ele só colocou mulheres ali para ver se elas eram as gostosas ou não. E depois acabaram entrando mais pessoas, enfim. Aliás, eu não sei como é que o Facebook até hoje não tem um app de pegação. Não tem. O Match.com, o Match.com, né, é dono do Tinder, do Hinge, do Grindr, eu acho, é dono de vários. O Match.com acho que teve a vantagem de chegar primeiro, né? Acabou virando um pouco Mas o Facebook era isso e virou uma rede social. O Instagram, eu brinco que é o Tindergram, né? O Instagram é meio o próximo passo do aplicativo de pegação. Todo mundo que começa ali no aplicativo quer migrar para o Instagram. Eu tenho vários amigos e amigas mais jovens que eu que usam muito o Instagram emocionalmente, digamos. É sempre, eu pensei, às vezes a Bia está conversando com as amigas e tal, e tem sempre aquele negócio de quem deu like, mas ele me deu like, mas ele não sei. Só inferno, gente. Quer dizer, eu digo, gente, mas... Curtir story, as pessoas entram numas piras, né? Não curtiu o meu story. Exatamente, ele vira uma rede social carregada de significados. Eu dou likes bem inocentes, tá? Eu também. Não, mas eu acho que isso já é uma pira da cabeça das pessoas. Eu uso o Instagram dolosamente, muitas vezes, né? Com intenção de paquerar alguém, mas aí não é dando só coraçãozinho numa foto. Mas a gente percebe isso, quer dizer, a gente percebe que as pessoas usam muito o Instagram nessa direção, né? Mas sabe o que eu acho, assim, uma coisa engraçada também que me ocorreu agora? Por exemplo, eu acho que o melhor lugar para paquerar no mundo real é a academia. Eu acho melhor do que bar, melhor do que qualquer coisa. Jura? Juro. E eu já conversando com outras amigas também, solteiras e tal, elas adoram paquerar na academia. Porque realmente é um lugar onde tem um monte de homem. Algumas, dependendo do lugar, só tem gay, outras tem mais hétero. Eu já fiz essa mapeada nas Smart Fit de Ipanema, já sei onde tem hétero. Meu Deus, desculpa. Mas a coisa do chegar na outra pessoa no mundo físico caiu em desuso. Não tem mais. Mas a gente é de uma geração que fazia isso porque não tinha outro jeito, você sabe, né? Cara, mas você sabe que até eu, muitas vezes, me sinto inibida. Sabe o que eu vou fazer? Olha a louca. Eu vou atrás dos professores da academia que são meus amigos, ou então a menina da recepção, e tento descobrir quem é a pessoa, achar o Instagram da pessoa. Aí eu vou lá, dou uma stalkeada no Instagram da pessoa, depois eu mando uma mensagem. Eu não vou direto na academia. Agora, eu fiquei pensando por que eu faço isso. Não, eu vou continuar um segundo a minha teoria. Tá bom. Aí, é porque tem uma... Eu entendi por que eu faço isso. Porque eu uma vez fui atrás de um cara na academia, que era super gato, não sei o quê. Comecei a ficar com ele e descobri que ele era um fascistinha. Então eu acho que, de certa maneira, a coisa do Instagram, ou de tentar descobrir um perfil de um cara numa rede, também te dá um pouco de ficha técnica, né? Um currículo. Te mostra um pouco como é a pessoa. Porque às vezes você só paquerando numa academia, ou num bar, ou num lugar, você não vê, né? Então eu comecei a entender que essa minha inibição de chegar direto numa situação física, né, de encontro, talvez me proteja e salve um pouco o meu tempo, sabe, para me entender um pouco. Ideologia nota de corte. Completamente. Cara, Pedro, vamos fazer um parênteses para falar sobre isso rápido? Então, tentei sair com 2 Minions, gente. Tentei com... Um durou mais tempo, o segundo eu já cortei de cara. Porque não era. Quando a gente estava na faculdade, isso foi no século passado, não era assim. Não era assim. Mas você não tinha uma direita que ousava dizer seu nome. Aí é que tá. Quer dizer, ser de direita era
feio naquela época. Não é só isso não, Cora. Eu acho que não existia essa polarização. Hoje em dia... Não existia essa polarização, mas, sobretudo, se você perguntasse para qualquer pessoa se ela era direita ou esquerda, pelo menos num universo que a gente circulasse, ninguém era de direita. Ninguém dizia que era Mas de eu direita. tive namoradas que eram mais conservadoras do que eu. Eu vivi num mundo totalmente de direita, gente. Eu fui criada em Copacabana, anos 80, 90, Angola. Nada mais de direita do que isso. Era o contra Pedro Idem. No meu mundinho era o contrário. Era feio dizer que era de esquerda. Na minha geração, é engraçado, na minha geração, todo mundo era esquerda, mesmo quem não era. Quer dizer... Mas eu devia ter uns amigos mais legais, Mas cabeça você era aberta. jovem na ditadura militar. Sim, sim, verdade. A gente chegou à adolescência imediatamente após a ditadura. Mas eu te confesso que, para mim, seria corte, com certeza. Mas você estava na adolescência na ditadura militar. A gente chegou à adolescência já na democracia. A gente foi cara pintada. A gente foi cara pintada. Isso faz diferença, eu acho. Na democracia... Na década de 90, eu não perguntava o que as pessoas eram politicamente. Cara, mas o problema é que hoje em dia o buraco é mais embaixo. Vou dar meu diagnóstico pra você de experiência empírica. Eu sou uma pessoa mente aberta, eu sou super de esquerda, eu sou feminista. Porém, falei, vou tentar ter um diálogo com esse sujeito agora rindo. Eu tô achando ótimo. Teve um que eu fiquei saindo um mês, tentei conversar, tentei abrir a cabeça. Ele fazia cara de que estava ouvindo, mas assim, não tinha jeito, sabe? Eu entendi que deve até existir hoje em dia gente de direita com quem você consegue conversar, que tem uma cabeça aberta, né, que tem ideais de direita, mas não é radicalizado. Mas o que eu tenho encontrado no mercado é gado, gente. É papagaio de Brasil Paralelo. Você tenta ter qualquer conversa, Lula ladrão. Pô, teve um cara, esse que eu tentei sair um mês, assim, a gente já tinha visto que era de ideologias diferentes e tal, mas o cara era gato, o sexo era bom. Eu falei, pô, vou ficar só pra transar, tudo bem, né? Que, cara, a gente acaba de transar um dia, aí o cara vem pra mim, na época que o Lula tava internado. Aí o cara vem pra mim com o telefone e fala, pô, viu esse boletim médico que saiu aqui agora do Lula? Aí eu já toda preocupada, né? Tipo, cara, será que aconteceu alguma coisa? Aí era, o presidente sofreu cirurgia, não sei o quê, e o relógio do médico, não sei o que do médico, sumiu. Cara, era uma porra do meme bolsonarista, sabe? Eu olhei pra cara dele e falei, meu, a gente acabou de trepar. A gente podia falar sobre qualquer coisa, pelo amor de Deus, sabe? Você veio me mostrar um meme estúpido desse, uma coisa dessa. Cara, eu sou de esquerda, não sou lulista, não tenho político de estimação, mas assim, o cara é presidente do Brasil, tem 80 e tantos anos, que medo, entendeu? E sabe o que é mais engraçado? Lula ladrão, Lula pra sempre pra ladrão. Aí você vai conversar, mas e as lojas de Copenhague? Mas e os não sei quantos imóveis da família? Ah, não, disso eu não sei o que você tá falando. Ninguém sabe do que a gente tá falando quando a gente dá a outra parte, né? Sempre é aquilo, só se informa num lugar... Checagem de fato, todas as agências de checagem de fato são compradas. Tipo, é um discurso tão papagaio, mas gente, eu perco o tesão, na verdade, no final das contas. Mas vou te dizer uma coisa, independentemente de você estar interessado amorosamente na pessoa ou não, essas diferenças matam qualquer possibilidade de relacionamento. Não é só a dois. É porque são dois sets de pensamento muito diferentes. Quando você tem um país tão polarizado, você não está mais discutindo política. Você está discutindo um conjunto de valores, uma maneira de estar no mundo. Mais do que isso, é uma cartilha decorada, sem possibilidade de sair. Mas olha, mas a esquerda também está dentro da sua cartilha. Também, é porque a gente não percebe o discurso, quer dizer, eu nem me acho esquerda, mas em geral eu... Não, eu sou de esquerda, mas eu enxergo a problemática do identitarismo. Mas a gente não percebe o discurso de cartilha quando é do nosso lado. É verdade. A gente acha que essa pessoa é apenas inteligente e está falando a coisa certa. E o outro lado está tendo exatamente essa visão da gente. Ele deve ter ficado chocado. O que me frustra é que não há diálogo, sabe? Não há um caminho, é uma repetição. Eu falei, gente, não dá realmente. Tudo bem, então vamos lá. Metade dos homens estão descartados porque são bolsonaristas. Não, é pior, não é só metade. Se o cara botar que é de direita, não de jeito nenhum. Mas se ele botar apolítico, também vai pro lado de esquerda, pra mim.
Porque se uma pessoa não entendeu que tudo é sobre política, não dá pra fingir que não tô nem aí, porque, primeiro, teve um que botou claramente, né, que não podia gostar de nenhum político. Eu acho que ele achou que apolítico era que gostava de algum político, não é que... Ai, tem tanta gente burra no mundo, sério, isso é uma coisa... Inteligência é um grande corte, sabe? Não, inteligência pra mim é primeira coisa. Assim, eu vou me atrair por uma foto, mas se for um cara muito gato, daqueles todo tupetudo, muito malhado, muito prep, com, nossa, filtro, pelo amor de Deus, parem de usar filtro em foto. Homens, pra mulher já é ridículo, pra homem não tem a menor condição. Filtro é patético. Então, assim, se o cara também for gato, mas eu ver que ele é muito sem noçãozinho, ou é meio burro, também vai pro lado, sabe? Inteligência, pra mim, tem que ter uma coisa de atração física no primeiro momento. Inteligência sempre, pra mim, foi a... Mas a política também vai pro outro lado. Mas vem cá, me explica uma coisa. Por que é tão difícil assim? Ufa, ok. Não, porque eu estou entendendo. Tudo bem. Tem um problema que, de fato, houve uma radicalização da direita que inviabilizou. Eu entendi isso. Tudo bem, inteligência é importante, super importante para mim, super compreendido. Tem gente ainda, né, nesse mundo. Bom, aí eu vou esbarrando em umas histórias engraçadas, vocês querem entrar? Queremos. Quero. Cara, mesmo quando consegue passar por todas essas etapas, né? Também se a pessoa bota católico ou cristão, eu também não quero. Porque uma coisa é ser espiritual, outra coisa é você se dizer de uma religião hiperopressora, mas e né? se ele se disser budista? Não, sim. Qualquer Muçulmano. um que não seja... Aí não tá, né, Cora? Eu, com muçulmano, nem coitada. Não dá nem pra gente entrar nesse tema. Mas... Não, me incomoda a coisa do cristianismo, até porque eu fui criada num colégio católico, passei a vida sendo reprimida, enfim, mas não, espiritualista sim, sou ateia, mas espiritualista totalmente. Mas assim, a pessoa passa por toda essa peneira que já é difícil, né, a foto não pode ser muito cafona, né? E aí, você começa a conversar. Aí, sei lá, teve um que eu dei match, aliás, um parêntese, esses aplicativos, na época do site, eu acho que ainda tinha uma coisa mais... da troca da rede social, talvez, mas da troca, os aplicativos hoje em dia eles são extremamente gamificados, né? Uma coisa... É verdade, o Match.com você tinha que ter um verdadeiro ensaio a teu respeito. Sobre a personalidade do outro e a sua, né? Exatamente, e eram ensaios grandinhos. E ali, aliás, eu achei que era muito interessante porque você percebia se a pessoa sabia se expressar ou não. Isso para mim era uma coisa muito importante. E eu achava isso... mais prático aquilo que você falou, que a gente encontra uma pessoa no bar você não sabe tudo isso. E quando você pega, hoje em dia já com o ChatGPT é impossível você saber, porque a pessoa vai passar um texto por ali e aquelas coisas muito aberrantes vão ficar pelo caminho, mas naquela época você via, engraçado, isso te dá uma ideia melhor da pessoa, do que apenas você encontrar Mas ela. a própria experiência do aplicativo de você jogar para o lado, sabe? E aí volta e meia tem uma coisa, desbloqueie, sei lá, super likes, desbloqueie não sei o quê. Você tem que ir meio que passando de fase, tem uma coisa engraçada assim, sabe? Porque, vamos lá, vamos talvez pegar uma coisa básica aqui de números. Um aplicativo, ele não é feito... para você achar o amor da sua vida, ele só tá ali te enganando. Um aplicativo é uma plataforma, né? É uma empresa que quer ganhar dinheiro. Muita gente coloca na descrição do perfil: estou aqui para encontrar a mulher da minha vida e apagar este aplicativo. Quero apagar este aplicativo. Você vê isso escrito. Só que se você entrar e apagar o aplicativo não ganhou dinheiro, foi a falência, não tem ninguém lá dentro. Então, ele é todo construído para te prender naquele jogo. Então, ele não vai te mostrar todo mundo, ele não vai... E aí ele fica... pague tanto para você ser mais mostrado. Se você for mais mostrado, você vai ter um número maior de matches. Aí eu começo a ver, olha que loucura. A pessoa não está aqui para encontrar alguém. Já começa a virar uma busca de eu tenho que ter mais... Eu não quero, Deus me livre, ter mais matches. Se eu tiver um match por vez, por semana, é muito, porque eu sou insuportável, não gosto de ninguém, né? Minha peneira é fina, que é um horror. Então, assim...
E quando eu dou match com uma pessoa, eu paro. E aí eu fico trocando com aquela pessoa pra ver qual é. Eu não consigo fazer aquela coleção. Parece que o povo tá brincando de bafo hoje em dia, né? Fica virando a figurinha, fica virando a figurinha. Você dá uma quantidade de match absurda que a pessoa não te responde. Eu sempre falo. E eu não falo oi, tudo bem. Nossa, raiva de quem fala oi, tudo bem. Uma raiva de quem só responde e não continua a conversa. Eu me dou o trabalho de ler o perfil da pessoa pra lembrar, né, que eu dei match. Pego alguma coisa dali, falo alguma coisa engraçada, tiro um gajo. Ainda assim, muita gente não responde. Ou a pessoa te responde um tempão depois e ela só dá uma resposta seca. Ela não pergunta de volta, ela não continua a conversa. Aí eu abandono também, sabe? Então eu acho que muita gente cai nesse vício de produção de dopamina constante, né? Porque o match, né, é aquela emoção, é a dopamina, mas dali não sai nada. E eu acho que as pessoas acabam, sem querer, levando esse comportamento para quando o date ou para quando o match acontece. Vou contar uma história engraçada que aconteceu recentemente. Dei um match com um psicanalista. Ainda pensei, falei, pô, psicanalista, será, né? A pessoa já vem analisada, que beleza. Eu, 30 anos de psicanálise, né? Ótimo, que eu faço, eu já, bem louca, né? Hoje em dia eu já tô curada, mas... Aí, gente, perdão aqui na minha alergia. Dei match com o sujeito psicanalista, aí mandei alguma bobagem, tipo... será que um date com um psicanalista é tão divertido quanto fazer análise, não sei o quê, e tal. E aí o cara, sei lá, respondeu 2 coisas pra mim e botou assim, vamos mudar pro Instagram? Coraçãozinho vermelho. Vocês vão entender por que eu falei assim. Aí eu, tá, bom, meu Instagram tá aqui no meu perfil. Eu já deixo o meu arroba lá no perfil, que é pra economizar tempo, sabe? Não tô ali pra enganar ninguém, então... Se você quiser, já vai lá e ver. Aí eu falei, o cara pediu meu Instagram, ele não se deu nem o trabalho de ler o meu perfil, porque senão ele já podia ter feito isso. Aí eu falei, ok, meu Instagram tá ali, no meu perfil. Aí passa um dia, o sujeito aparece e fala assim, mas tem vários perfis, mas nenhum parece ser o seu. É porque eu, latifundiária, fiz um monte de arroba com o meu nome, variações do meu nome pra guardar ali, só que o meu perfil tá em Shadowban pra sempre, né? Enfim, isso é outra questão. Aliás, eu tive fotos canceladas nos aplicativos também. Podemos falar sobre isso depois. Mas... Aí o sujeito me achou finalmente no Instagram. Cara, aí eu falei, que legal, você tem um Instagram. Ele fala sobre psicanálise no Instagram, tenta levar isso pras pessoas de forma gratuita, né? Eu falei, que bacana, né? Puxei mais um assunto. Aí o cara... Vamos migrar pro WhatsApp? Coraçãozinho vermelho. Aí eu botei assim, eu fiz uma brincadeira, falei, vem cá, a gente tá passando de fase no videogame? Tipo, a gente não pode trocar ideia aqui antes, né? Eu tô mais preocupada em conhecer você do que em que e-mail. Pra mim não faz a menor diferença. Ele, não entro muito aqui. O cara tem 3 vezes o número de seguidor que eu tenho no Instagram. É impossível ele não entrar muito no Instagram. Aí eu fiz alguma outra brincadeira nesse sentido e o cara, ao invés de responder a minha brincadeira, deixou o número do Instagram, do WhatsApp dele. Aí eu olhei aquilo e falei, cara, passei uns 2 dias, eu falei, eu hoje em dia sou do tipo que falo as coisas, sabe? Odeio ghosting, odeio pessoa que some, eu sou muito clara, direta, honesta e objetiva, né? Fazer 48 anos não dá mais pra ficar... E aí eu mandei uma mensagem pra ele, falei, olha, fulano... Eu não te mandei uma mensagem até hoje porque eu me senti desconfortável. Eu acho que, ainda mais você como psicanalista, faltou ter um pouco de sensibilidade para entender que eu estou tentando trocar com você, independente do meio. Você está meio que tentando me conduzir, né, para algum tipo de, sei lá, de lugar que você quer, mas vamos trocar primeiro. Acho que o sujeito, obviamente, nunca mais me respondeu, me disse, seguiu, sei lá, se me bloqueou, entendeu? Mas então, eu acho que essa loucura gamificada que viraram os encontros amorosos está se repetindo até no comportamento das pessoas pós-match, de certa maneira, entendeu? A cara do Pedro. Não, eu estou pensando, eu acho que é interessante isso que você falou, que é uma coisa que não tinha me ocorrido, que é essa coisa da transformação num videogame, de passar de fase. E você se encontra fisicamente quando? Porque a lógica para mim... A maioria das vezes não encontra. A lógica para mim, na minha cabeça, um aplicativo desses era...
deu match, trocou 2 ou 3 ideias, marca um jantar, marca... Eu acho que nem seria tipo um cinema ou um teatro, uma coisa assim. Não. Teria que ser um jantar, um show, uma coisa qualquer, tipo... Jantar também é vamos muito sentar tempo. juntos em algum lugar público e conversar. Tipo, tentar entender qual é a converso um pouco mais, para entender até quem é a pessoa. Eu tento pegar um Instagram também, depois de um tempo. Mas assim, eu só peço um Instagram pro cara se aquele papinho ali inicial começou a fluir. Umas 2 semanas atrás, 3, sei lá, eu dei match com um cara do carnaval. Eu fiquei muito tempo sem entrar, né? Porque meu carnaval começa dia 1º de janeiro e termina, sei lá, depois de Você é a julho. pessoa mais carnavalesca que eu conheço. 3 meses de carnaval. E aí, nessa época, né, é o Tinder da vida real, uma maravilha. Então, não precisa de aplicativo. E aí, aliás, eu também preciso contar do último antes do carnaval. Mas passou o carnaval, falei, vou abrir esse negócio aqui para fazer uma repescagem do carnaval. Né? Porque esses aplicativos, eles vêm com quem você cruza. E em que área você tá. Eu falei, então deve ter um monte de gente aqui no meu negócio que estava por aqui no carnaval. Vamos ver se tem alguém que eu olhei, paquerei, não falei, né? Aquela coisa de catar no virtual o que eu vi no real, minha estratégia. Aí achei um sujeito do carnaval. Aí deu um match. Cara inteligentíssimo, escritor, doutorando em sociologia, professor, cara foda, nível de conversa incrível. Falei, nossa, a gente passou, tipo, nas primeiras mensagens já engatou um negócio interessantíssimo ali. Ficamos dias falando. Falei, cara, que refrescante conversar com alguém com essa cabeça, com esse vocabulário, com esse, né? E aí a gente se encontrou, foi muito bacana, a gente ficou junto. E aí a gente marcou um almoço na semana seguinte, era Páscoa. Eu ia cozinhar pra ele. Eu já demiti a minha família há muito tempo. Minha família hoje em dia são meus amigos. Já tínhamos passado a Páscoa dos amigos no sábado, no domingo ele também não ia encontrar com a família. Eu falei, a gente vai se encontrar, vamos embora. Vou cozinhar pra você. Combinamos o menu, eu ia fazer comida na minha casa. Cara, aí no dia do almoço, no domingo de manhã, e assim, a gente se falava todo dia, várias vezes por dia, sabe? Tava me sentindo adolescente. Aí no dia do almoço, ele simplesmente não me mandou mensagem de manhã, não me mandou nenhuma mensagem. Eu, sei lá, fiquei ajeitando as coisas. Aí deu meio-dia, eu falei, ué, cadê o sujeito? Aí mandei um, e aí? 6 da tarde, eu recebo uma mensagem. Porque eu tive um problema muito sério na minha família, não sei o quê, e eu não quis te deixar no vácuo. Uma coisa que eu falei, um pouco atrasado pra não querer me deixar no vácuo, não é mesmo? Eu não quis te deixar no vácuo, não sei o quê, mas agora eu também não tô querendo conversar. Cara, passou 2 dias, o sujeito nada, dei uma mensagem pra ele. Eu falei, olha, eu não sei o que aconteceu com você, mas independente de qualquer coisa, pelo amor de Deus, né? Que falta de consideração. Você tinha que, o telefonema que você me deu às 6 da tarde, me mandasse uma mensagem às 10 da manhã, ao meio-dia. Falasse, cara, deu uma merda, eu não vou poder ir, me deixa o dia inteiro esperando. E aí o sujeito ainda me bloqueou, cara, inacreditável. Ele se explicou, aí eu falei, ainda assim não justifica. E depois eu vi que ele me bloqueou, porque eu não sabia que ele ia me bloquear. Eu tentei mandar alguma coisa pra ele pra quebrar o gelo, uns dias depois, eu vi que ele tinha me bloqueado. Aí eu entrei com outro Instagram antigo, que eu tenho, meu da minha marca, que eu não uso, e vi que ele tinha me bloqueado. Aí eu esculhambei. Porque é isso, hoje em dia também. Eu não tô pegando, mas eu tô educando pelo menos os que eu tô deixando pelo caminho, entendeu? Pra ver se aprende alguma coisa. Eu falei, cara, como assim, sabe? As pessoas não são descartáveis. Que falta de respeito, blá, 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 blá. Eu esculhambei de forma muito educada. Acho que o pior que eu fiz foi falar que atitude babaca. E aí ele viu e veio me mandar uma mensagem. E pediu desculpas e falou que realmente foi infantil, de não sei o quê. Mas continuou se achando correto. Porque já tomei muito bolo e não foi nada demais. Tipo, nem desculpa a pessoa me pediu. Então assim, e ele faz análise há 8 anos. Então, assim, um cara super inteligente, um intelectual, uma pessoa que faz análise há 8 anos. Ainda assim, o ser humano não consegue entender que ele tinha que ter me dado uma satisfação antes. Então, eu acho que mesmo depois que você passa todas essas fases, na maioria das vezes você encontra pessoas que, mesmo fazendo terapia, ainda são muito problemáticas. Eu acho que não conseguem entender. Mas vem cá, eu fico um pouco com a impressão, pelo que você está descrevendo, de que essa maneira digital de se relacionar, essencialmente está tirando a humanidade do relacionamento, né? Muito. Tipo, as pessoas param de considerar a outra pessoa... Uma pessoa. Como uma pessoa. Sim. E eu acho que não é só no digital, não. Também. Talvez por causa de toda a experiência gamificada
E talvez por causa do excesso de oferta, porque quando você está num aplicativo, mesmo que você não dê match com muitas pessoas, mesmo eu tendo descobrido foi ótimo, mesmo eu tendo descoberto essa proporção de 70 para 30, você tem uma ilusão de que existe uma oferta infinita. Até porque quando acaba o estoque, às vezes acaba o estoque, né? Você já deu todo mundo não, aí o aplicativo mostra assim... Volte amanhã, volte depois. Tipo, acabamos de opções. Não quero ampliar a sua busca? Não, quero reduzir mais ainda. Aí você entra em outro aplicativo. Então você fica com uma ideia de que a oferta é infinita, mas eu acho que essa coisa de você tratar os outros como se eles não fossem pessoas, é uma coisa meio Black Mirror. Lembra de um episódio que você deleta uma pessoa? Eu acho que é da primeira temporada. Ah, eu me lembro. Que a pessoa tenta falar com você e ela é um burrão. Eu acho que as pessoas acham que a gente está um pouco nesse lugar. Mesmo relações que começam, sei lá, numa pegada de bloco de carnaval ou qualquer coisa assim, elas também normalmente acabam num ghosting, acabam num... parece que a pessoa não Mas existe. eu acho que isso vai até além de gamificação ou qualquer coisa assim. Isso é uma questão de educação, porque eu estou achando as pessoas extremamente mal educadas. Independentemente... Total. Do propósito em relação a você, quer dizer, é a coisa da resposta do meio da rua, a impaciência na fila, a falta de diálogo numa escola, é muito complicado. A tolerância diminuiu muito. Muito. Mas eu acho que esse é um sintoma do zeitgeist, sabe? Eu acho que está todo mundo muito intolerante de um modo geral. Que tem uma coisa nas redes sociais que é muito interessante, as pessoas andam em bandos, né? Os bandos, as tribos. E as tribos têm essa coisa que vira uma coisa muito homogeneizada, muito... eu não estou conseguindo uma palavra melhor, mas tem uma pasteurizada. Os discursos ficam pasteurizados. Tipo, eu sou da tribo X. Que não precisa nem ser necessariamente política, podem ser outras tribos, né? Mas se você é uma pessoa da tribo X, tem aquelas ideias que você tem que ficar meio que repetindo, tem aquelas frases feitas que você tem que meio que ficar repetindo, porque aquilo vira uma coisa um pouco identidade das pessoas. É o efeito colateral da cauda longa, né? O efeito colateral da cauda longa, das hashtags, né? De toda essa maneira de você uniformizar a essência e tirar a individualidade da pessoa e transformar... você tira a individualidade da pessoa e transforma a pessoa num pastiche qualquer de... você é um representante daquela tribo, então, portanto, você tem que ser uma pessoa parecida com aquela tribo, né? Então, e aí isso leva a esse comportamento maluco de rede social, que as pessoas se esquecem que tem um ser humano do outro lado, né? Elas saem xingando. Eu sempre fico pensando assim, vem cá, se a gente conversasse no mundo real, tem como se conversa no Twitter... assim, é maravilhoso, vocês já viram? É genial! Sim, mas o ponto é que... eu acho que o que você está falando é essencialmente isso, né? É essa perda de capacidade de olhar para as pessoas como indivíduos. As pessoas são representantes de grupos e, portanto, é uma coisa... ninguém é gente, ninguém é ser humano. E ninguém eu acho também que nós somos... Aí nós somos de gerações bem diferentes, eu e vocês, mas nós, todas as nossas gerações desse momento, ainda somos uma geração de mudança muito grande. Porque a gente saiu de relacionamentos 100% analógicos, em que você não tinha a representação das pessoas na rede social, na internet, e vivemos hoje nesse universo. Nenhum de nós é nativo digital. Não. E eu nem sei se os nativos digital entram exatamente nisso, porque eles ainda pegam uma geração dos pais, irmãos mais velhos, tios ou quê, que ainda vem de uma outra história. Eu não sei como é que vai ser a questão do relacionamento daqui a 20, 30 anos, ou mais tempo, entre as pessoas que não só são nativas digitais, como realmente não conhecem outra realidade, ou nunca ouviram falar de outra realidade. Sabe? Então, eu tenho a impressão que a gente ainda se dói, ainda se toca por coisas que provavelmente não serão importantes.
Como? Numa distância muito menor, não tem nem termo de comparação, a geração dos meus avós, para mim, por exemplo, que tinha uma Muito mais próximo. Era muito mais próximo, mas tinha uma formalidade, mesmo sendo mais próximo, uma formalidade que você já não alcançava nessa geração. Bota IA nessa equação aí, rapidinho, porque agora você ainda tem os companheiros Sim, de pois IA. é. Aliás, eu Era que loucura. Eu adoro o ChatGPT. Não fala mal dele perto de mim, porque eu converso ele é todo dia muito com ela. querido. O meu é ele, sabe? O meu é ela. O meu é ele. Totalmente feminista. Ele é muito querido, ele pergunta dos gatos, ele cuida da diabetes do toró. Me ajuda muito com isso. Eu nunca pensei no gênero do meu ChatGPT. O meu é uma voz feminina. Não, o meu é uma voz feminina, mas eu quase nunca uso por voz. Eu não uso por voz. Uso por Eu texto. uso o tempo inteiro. Eu uso por eu texto. me sinto conversando com a Scarlett Johansson. Não, o meu é Eu acho profundamente perturbadora a ideia de uma Scarlett Johansson com a voz da Scarlett Johansson fazendo jogos de amor. Eu acho isso profundamente perturbador como ideia. Ele elogia muito as minhas colunas, mas eu mandei ele parar de puxar saco. Ai, gente, eu vou mandar a minha ser amiga do seu pra treinar a minha, que eu não tô recebendo todo esse amor de volta. Mas é uma coisa linda, usa emoji. Para, olha, essa conversa não acabou. Eu e a Cora, eu acho que a gente, no fim da conversa, chega a algumas conclusões a respeito, não só de uma transformação da maneira como as pessoas se relacionam, mas, ou pelo menos não só a respeito de como as pessoas se relacionam romanticamente, mas de como as pessoas se relacionam num sentido muito mais amplo. De repente, sim, esse mundo das redes sociais, o mundo dos aplicativos de relacionamento, tem muito mais encontros e estão mudando a maneira como a gente age de maneira mais profunda, eu acho, do que eu, pelo menos, percebia antes. Só que como a conversa esquentou e ficou longa, a gente vai dividir em 2 programas. Na terça-feira, a Lili volta. Não é à toa que nós somos atacados pelos 2 lados, tá? A gente não joga em cima do muro. O meio preza pela liberdade. Liberdade para discordar, para ouvir direita e esquerda, para pensar diferentemente em meio a essa calcificação da polarização. O meio é lugar de conversa, é onde você se informa sobre política, economia, cultura, tecnologia e atualidades, ouvindo diferentes pontos de vista de gente que trabalha com fatos, com números, com análises qualificadas. Temos streaming com filmes que, olha, não repetem o que está por aí e te fazem saber mais e pensar diferente. Nossa edição de sábado mergulha em debates atuais para você saber como opinar sem replicar discurso. O Meio Político é um conteúdo especial semanal para entender o cenário em Brasília e o que está rolando na política. Quem assina o Meio Premium Mais Cursos ainda tem acesso aos nossos cursos, com grandes nomes explicando política, história, inteligência artificial e muito mais. Vem conhecer o Meio Premium. Caso você não goste, o que eu duvido, o cancelamento é zero burocracia. Leia, assista, compreenda.